Olá, estudante de tecnologia! Hoje o nosso assunto é o que são variáveis? Você já ouviu falar disso? Bom, antes de começar, eu gostaria de lembrá-los que essa é mais uma aula do curso gratuito de Lógica de Programação aqui da Desenvolve-me. E que se você não viu as outras aulas, temos um link na descrição desse vídeo, com a playlist completa onde você encontra todas as aulas do curso. Vamos dar uma olhada no código que fizemos na aula anterior? E lembrando o que fizemos na aula anterior, nós aprendemos um comando em JavaScript, é o comando alert, que mostra uma mensagem de alerta para o usuário. O sisteminha que a gente fez na aula passada, ele mostra 3 mensagens de alerta, explicando como funciona o passo a passo aqui da mentoria da Desenvolve. Então, você faz o curso, depois você consegue um bom emprego e por último você paga pelo curso. Eu vou copiar esse nosso código aqui, vou executar ele de novo para a gente relembrar o funcionamento aqui desse comandinho alert. Então ele mostra aqui para a gente um balãozinho com uma mensagem de alerta no navegador. E ele vai mostrando cada uma das mensagens. A gente chamou aqui 3 vezes o comando alert, então ele mostra 3 vezes o comando alert para a gente, cada um com uma mensagem diferente que a gente colocou aqui em cada um desses comandos. Muito importante mencionar aqui que não importa quantas vezes a gente rode esse código, as mensagens para o usuário vão ser sempre iguais e vão manter a mesma ordem. Lembre-se, o código é executado de cima para baixo, então não importa quantas vezes eu executar esse código, eu vou limpar aqui e vou executar o código de novo. Ele vai mostrar exatamente as mesmas mensagens na mesma ordem. Só que nem todos os sistemas são assim. Nessa aula, vamos escrever um sistema um pouco mais interativo, para aprendermos um pouco mais do que é possível fazer utilizando essa linguagem JavaScript. O sistema que vamos escrever é um educador financeiro. Vai ser um sisteminha bem simples. A primeira funcionalidade do nosso sistema vai servir para mostrar para o usuário o quanto de dinheiro ele pode guardar se juntar um pouquinho todo mês. O sistema vai mostrar para o usuário o seu saldo durante 3 anos, guardando sempre o mesmo valor. Vamos dar uma olhada como é que vai funcionar esse nosso sistema. Depois a gente tenta implementar o código. Então olha só, a primeira coisa que ele pergunta é quanto você pretende guardar por mês. Então vamos dar um exemplo aqui de um usuário que quer guardar R$100 todo mês. Eu vou colocar esse valor aqui, colocar um OK e ele vai mostrar para mim. Ao fim do primeiro ano, você vai ter guardado R$1.200. Ou seja, 12 meses guardando ali os R$100. Ele vai mostrar o mesmo para o segundo ano. Ao fim do segundo ano, você vai ter guardado R$2.400. Ao fim do terceiro ano, você vai ter guardado R$3.600. A gente vai dar uma dimensão para ele do quanto ele consegue guardar em 3 anos, ao longo do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Essa é a ideia do nosso educador financeiro. Vamos analisar algumas características aqui desse nosso sistema. Primeira coisa, essa primeira mensagem aqui que a gente mostra para o usuário, ela é um pouquinho diferente. Ela não só mostra uma mensagem, mas ela dá a opção para o usuário colocar um input aqui, um dado. Eu vou colocar um dado diferente, por exemplo. Imagina alguém que consegue guardar R$350 todo mês. Bom, essa pessoa ao fim do primeiro ano vai ter R$4.200, ao fim do segundo ano vai ter guardado R$8.400 e ao fim do terceiro ano vai ter guardado R$12.600. Então esse educador financeiro ele pede um dado para o usuário, e baseado no dado que ele pediu para o usuário, ele vai ter um comportamento diferente. Ele vai mostrar mensagens aqui com um valor acumulado diferente no final. Então esse é o nosso desafio. Agora a gente vai tentar escrever o código e tentar fazer o sistema se comportar dessa mesma maneira. Vamos lá? Para facilitar, a gente vai começar tratando só o caso de um usuário que consegue guardar R$100 por mês. Depois a gente se preocupa com outros valores, outros usuários que possam guardar um valor diferente de R$100. Para tornar o nosso exemplo mais simples, a gente vai só mostrar os valores aqui por enquanto, tá? Sem mostrar as mensagens e tudo mais, vamos mostrar só o valor que ele consegue acumular no primeiro ano. Então a primeira mensagem mostrando R$1.200, que é quanto ele consegue acumular guardando 100 por mês. Uma segunda mensagem mostrando R$2.400, uma terceira mensagem mostrando R$3.600. Você se lembra como a gente consegue fazer isso com aquilo que a gente aprendeu até agora? Isso mesmo, a gente pode usar o comando alert. Então eu vou usar aqui o comando alert. Basicamente eu coloco aqui dentro o valor. Então o meu primeiro alert vai ser de R$1.200. Eu estou segurando o Shift aqui para dar um Enter e ele não executar o meu código. E
e eu vou escrever aqui o segundo. Então, R$ 2.400 no nosso segundo alert. De novo, Shift Enter aqui para ele não executar. E eu vou colocar a nossa terceira mensagem de alerta. Agora sim, eu vou dar um Enter aqui para a gente executar o nosso código. Enter, e ele mostrou pra gente, ó, R$ 1.200 na primeira mensagem de alerta, eu vou dar um OK, R$ 2.400 na segunda, R$ 3.600 na terceira mensagem de alerta. Então aqui ele está mostrando quanto uma pessoa que guarda R$ 100 todo mês conseguiria acumular no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Como você pode notar, nosso código funciona bem para o usuário que guarda exatamente R$ 100 todo mês, mas ele não vai funcionar caso o valor que o usuário queira poupar seja diferente de R$ 100. Como vimos anteriormente, nós precisamos que o sistema seja capaz de mostrar o quanto o usuário vai ganhar no primeiro, no segundo e no terceiro ano, baseado no valor que ele consegue guardar todo mês, e não só R$ 100. Bom, se o usuário poupa R$ 200 por mês, por exemplo, os valores aqui vão ser o dobro. 2.400 no primeiro mês, no primeiro ano, 4.800 no segundo ano, 7.200 no terceiro ano. Para a gente conseguir fazer esse comportamento no nosso sistema, para conseguir fazer ele se comportar dessa maneira, a gente vai ter que aprender algumas coisas mais. Não dá para fazer isso usando só o comando alert que a gente aprendeu até agora. Então, vamos aprender algumas coisinhas mais aqui para a gente poder implementar o nosso sistema. Para ficar mais fácil da gente aprender alguns conceitos novos, eu vou mudar um pouquinho esse nosso código aqui. Então, ele vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou continuar mostrando uma mensagem de alerta, só que ao invés de mostrar aqui R$ 1.200 como a gente fazia antes, eu vou pegar o valor do aporte mensal que o usuário consegue fazer e multiplicar por 12, que é a quantidade de meses que vai ter em um ano. Eu vou fazer o mesmo aqui, ó, vou copiar esse alert e vou fazer o mesmo aqui para as demais mensagens. Então, R$ 100 em 2 anos tem 24 meses, aqui em 3 anos são 36 meses, legal? Então eu vou dar um Enter aqui para a gente ver o nosso código rodando e reparem que não mudou nada no comportamento da aplicação. Eu estou simplesmente pegando e fazendo uma multiplicação aqui do valor que o usuário consegue guardar todo mês pela quantidade de meses que tem no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Nosso sistema vai se comportar da mesma maneira. Ele mostra R$ 1.200 aqui no primeiro ano, R$ 2.400 no segundo ano, R$ 3.600 no terceiro ano. Então a primeira coisa legal aqui que a gente pode fazer usando JavaScript é fazer uma multiplicação usando esse operadorzinho aqui asterisco. 100 vezes 12, nesse caso aqui. Então, agora vamos fazer a mesma coisa. Eu vou copiar esse código aqui e colar ele embaixo, só que para o usuário que consegue guardar R$ 200 por mês. Então a única coisa que eu preciso mudar aqui para o usuário que guarda R$ 200 por mês é o aporte mensal dele. Então aqui ele está guardando agora R$ 200 todo mês. Eu vou dar um Enter aqui e ele mostra R$ 2.400 no primeiro ano, R$ 4.800 no segundo ano, R$ 7.200 no terceiro ano. E eu poderia fazer isso aqui para qualquer valor de aporte mensal. Então vamos colocar um valor aqui agora que não é redondo, por exemplo, aqui o cara consegue guardar R$ 159 todo mês. Então, 159 reais aqui, 159, legal, vou dar um Enter aqui e ele vai mostrar aqui os valores que o usuário consegue acumular no primeiro, no segundo e no terceiro ano, legal? Por que eu estou fazendo tudo isso aqui? Por que eu resolvi colocar aqui uma multiplicação e ir trocando esses valores? Eu queria que vocês conseguissem perceber que a única coisa que muda para cada vez que o sistema vai rodar, para cada usuário que vai utilizar o nosso sistema, é o valor do aporte mensal. O valor do aporte mensal é a única informação no sistema inteiro que muda. É a única informação que vai variar de usuário para usuário. A gente chama isso de variável. A variável é qualquer dado que pode assumir valores diferentes cada vez que o sistema rodar. No nosso caso, o valor do aporte mensal é uma variável, porque ele pode variar toda vez que o usuário interagir com o sistema. Um usuário pode conseguir guardar R$ 100 por mês, o outro pode conseguir guardar 200, por exemplo. Então esse valor ele vai variar de acordo com cada um dos usuários. É bem comum termos variáveis em sistemas. Por exemplo, em um sistema de um caixa eletrônico tem o valor do saque. Cada saque vai ser de um valor diferente. Esse é um dado variável. Em um sistema de uma loja virtual, por exemplo, o preço de uma compra, o preço do frete
Todas essas são informações variáveis. A cada compra, o preço e o frete vão ser diferentes. Também é bem comum usar as variáveis mais de uma vez no nosso sistema. Como, por exemplo, aqui no nosso caso, onde usamos o valor do aporte mensal 3 vezes. Como o valor da variável pode mudar a cada vez que o sistema roda e podemos precisar desse valor mais de uma vez dentro do nosso sistema, é uma boa ideia guardar esse valor em algum lugar. Já imaginou, por exemplo, se a gente tivesse aqui no nosso sistema educador financeiro que perguntar 3 vezes para o usuário qual o valor do aporte mensal, só porque a gente está usando 3 vezes essa informação? Não parece uma boa experiência. A melhor ideia aqui é a gente perguntar uma vez, guardar esse valor do aporte mensal em algum lugar e quando a gente precisar desse valor, a gente ir lá e buscar desse lugar que a gente guardou e usar o valor do aporte mensal que o usuário já informou para a gente uma vez. Mas onde é que podemos guardar o valor dessas variáveis? Onde é que a gente pode guardar esse nosso aporte mensal nesse sistema que a gente está escrevendo agora? Bom, que tal um lugar onde o computador guarda todas as coisas que ele precisa lembrar depois? É isso mesmo, a memória do computador. Aquela que quando a gente compra o computador tem 4 GB, 8 GB, 12 GB e a gente nunca sabe para que serve? É para isso que serve, para guardar os valores das variáveis dos sistemas. É lá onde o computador guarda essa informação para depois poder recuperar e trabalhar essa informação dentro do nosso código. Legal, mas como é que a gente faz para guardar alguma coisa dentro da memória do computador? Bom, pensa na memória do computador como um armário, um roupeiro daqueles que a gente encontra nos vestiários. Esses roupeiros têm um monte de armários idênticos, onde podemos guardar qualquer coisa que caiba dentro dele. Mas para poder guardar alguma coisa no armário, primeiro precisamos alugar o armário. A gente pode ir lá e colar uma etiqueta no armário com um nome. Por exemplo, Iago. Aí eu saberia que é o armário onde eu guardei as minhas coisas dentro. Sempre que eu quiser pegar o que está dentro do armário, eu procuro o armário com a etiqueta que eu coloquei, o meu nome, Iago, e vou lá buscar o que tem dentro do armário. A memória do computador é algo muito parecido com isso. É como se tivesse vários armários lá dentro, onde a gente pode guardar alguma coisa. E nesse caso, o que a gente quer guardar é o valor do aporte mensal. A gente quer abrir um desses armários e colocar o valor do aporte mensal lá dentro. Só que tem um monte de armários iguais, e se a gente simplesmente colocar em qualquer armário, a gente nunca mais vai encontrar esse valor do aporte mensal dentro da memória do computador. A gente precisa botar uma etiquetinha lá nesse armário e dizer que é naquele armário que a gente guardou o valor do aporte mensal. Para fazer isso, a gente vai precisar utilizar alguns comandos aqui do JavaScript. O primeiro comando que a gente vai utilizar é o comando var. E é isso mesmo, é var porque a gente está dizendo que a gente tem uma variável dentro do nosso sistema. E eu vou chamar essa variável aqui de aporte mensal. Quando eu faço isso aqui, uso esse comando var aporte mensal, o var seguido do nome que eu quero dar para minha variável, o que o JavaScript vai fazer é pegar um desses armários que está dentro da memória do computador e colocar uma etiqueta nele chamada aporte mensal. Por enquanto não tem nada dentro desse armário, ele está vazio. A gente simplesmente pegou um armário e colocou uma etiqueta dentro dele. O que a gente fez até aqui, a gente chama de declaração de variável. Então é dessa maneira que eu declaro uma variável. Eu estou colocando aqui, criando um armário e colocando uma etiqueta aporte mensal dentro desse armário. Eu estou declarando que eu vou usar aquele armário para guardar o valor do meu aporte mensal. A gente chama isso aqui de declaração de variável. Para colocar um valor dentro do armário, a gente vai lá no armário que a gente reservou. Então o armário que eu reservei chama-se aporte mensal. Toda vez que eu usar agora essa etiquetinha aqui, aporte mensal, o computador, o JavaScript, vai saber de qual armário que a gente está falando. Então ele sabe que lá dentro do armário aporte mensal, eu quero colocar o valor de 100. Então, para colocar alguma coisa dentro do armário, eu uso isso aqui, o sinal de igual, o operador igual. Dessa maneira eu estou colocando alguma coisa dentro do armário. JavaScript, na hora que ele for ler isso aqui, lembra, o código é sempre de cima para baixo. Então ele vai lá, reserva um armário, coloca dentro desse armário a etiqueta aporte mensal
E aí a gente está dizendo para ele aqui, ó, esse valor de 100, eu quero colocar esse valor de 100 dentro do armário aporte mensal. Dentro do armário que está com a etiqueta aporte mensal. Falando em termos mais técnicos aqui agora, esse armário é a nossa variável. Então a gente declarou uma variável e a gente está colocando agora alguma coisa dentro da nossa variável. Colocando alguma coisa dentro do nosso armário. Então eu vou executar esse nosso código aqui para a gente ver como é que ele está se comportando. Por enquanto não mudou muita coisa. Ele está só mostrando aqui para a gente os valores desse aporte mensal 159 aqui, multiplicando por 12, 24 e 36, né? No primeiro, no segundo e no terceiro ano. Só que agora olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, deixa eu copiar aqui o nosso código. Eu vou vir aqui no lugar onde tinha 159 e eu quero usar o valor que está dentro do meu armário aporte mensal. O valor da variável aporte mensal, aquilo que eu guardei dentro do meu armário. Então o que eu posso fazer aqui é buscar esse armário pela etiqueta. Então eu vou lá e coloco aqui a etiqueta aporte mensal, que é o nome que eu dei para minha variável. O nome da etiqueta que eu coloquei lá no meu armário. E agora quando eu der um enter aqui, ó, ele está pegando o valor 100 que a gente colocou dentro do armário. Através da etiqueta que é armário, ele sabe aonde ele tem que buscar esse valor, em qual armário ele vai buscar, e ele está lá dentro o valor 100. Então ele pega esse valor 100 e multiplica por 12. E ele vai fazer a mesma coisa para os demais aqui, ó. Multiplica por 24, multiplica por 36. Dessa maneira, a gente criou um armário, a gente declarou uma variável, declarou um armário, disse que a gente vai usar ele e colocou uma etiqueta nele. Toda vez que a gente precisar guardar alguma coisa dentro desse armário, a gente usa esse operador igual aqui, ó. Assim a gente está atribuindo o valor 100 para o aporte mensal. Colocando o valor 100 dentro do armário com a etiqueta aporte mensal. E quando a gente precisar usar esse armário, quando a gente precisar recuperar o valor que está lá dentro, a gente simplesmente usa o nome que a gente deu para a etiqueta dele aqui. E o JavaScript sabe lá dentro do armário buscar o valor que está dentro dele. Isso aqui a gente chama de declaração de variável. A gente está declarando qual armário a gente vai usar. Isso aqui a gente chama de atribuição de variável. A gente está atribuindo algum valor para a nossa variável. A gente está dizendo que dentro da variável aporte mensal vai ficar o valor 100. E aqui a gente está usando o valor que está armazenado dentro da nossa variável aporte mensal. Nosso sistema agora está quase pronto. Só o que falta é a gente perguntar para o usuário qual o valor do aporte mensal que ele quer fazer todos os meses. A gente não pode simplesmente colocar um valor 100 aqui, a gente tem que colocar dentro do armário exatamente o valor que o usuário informar para a gente. O que a gente vai aprender agora é um comando que a gente pode usar para pedir informações para o usuário. Esse comando ele é o window.prompt. Utilizando esse comando window.prompt, a gente consegue pedir algum dado para o usuário. Então olha só, eu vou perguntar aqui qual o valor do aporte mensal. Executando esse comando aqui, ó, ele abre essa janela, esse balãozinho, com a mensagem que a gente colocou ali para o usuário. Qual o valor do aporte mensal? E aqui ele deixa um campo para o usuário preencher um valor que ele quiser. Então eu vou preencher aqui, por exemplo, 300. Perceba que ele mostrou aqui, ó, qual foi o valor que o usuário digitou. Então eu digitei 300, ele apareceu aqui 300. A gente pode utilizar esse comando window.prompt, então, para pedir algum dado para o usuário. Vamos tentar fazer isso aqui no nosso código. Vamos tentar fazer isso aqui no código que a gente escreveu até agora. Então, olha só. A gente tem o aporte mensal e eu vou aqui, antes de tudo, antes de qualquer parte desse código, lembrando que eu estou usando o Shift aqui para não executar o código. Opa! Antes de tudo, eu vou usar aquele comando window.prompt para pedir informação, pedir um dado aqui para o nosso usuário. E vou perguntar qual o valor do aporte mensal. Vou dar um Enter e vou digitar aqui o valor do meu aporte mensal como R$250. E olha só, ele continua mostrando pra gente R$1.200 no primeiro alerta,
R$ 2.400 no segundo alerta e R$ 3.600 no terceiro alerta. Isso acontece porque a gente está pedindo para o usuário informar o valor do aporte mensal, mas a gente não está usando a resposta do usuário em nenhum momento. O que a gente precisa fazer é pegar a resposta desse nosso usuário, então o valor que ele inseriu dentro desse window.prompt, e guardar esse valor dentro do nosso armário. Vocês se lembram como é que a gente faz para guardar alguma coisa dentro do nosso armário? Eu vou pegar esse valor que o usuário digitou aqui e ao invés de simplesmente perguntar o valor, eu vou pegar a resposta desse comando window.prompt, que vai ser o valor que o usuário digitar, e vou colocar ela dentro do meu armário, usando aqui o operador igual. Qualquer que seja o valor que o usuário digitar, eu vou guardar esse valor dentro do meu armário, dentro da minha variável. E a partir daí, eu posso usar aqui o nome dessa variável para recuperar esse valor a qualquer momento. Usar a etiqueta do meu armário para pegar o valor que está lá dentro. Através do comando window.prompt, eu estou perguntando para o usuário o valor do aporte. Quando o usuário me informar o valor do aporte, eu vou guardar ele dentro da minha variável aporte mensal. Guardar ele dentro do meu armário e posso usar isso aqui posteriormente para alguma coisa. Vamos testar então o nosso código? Eu vou dar um Enter aqui e olha só, qual o valor do aporte mensal? R$ 200 e vou dar um Enter. A partir de agora, o primeiro ano ele está retornando aqui R$ 2.400, o segundo ano R$ 4.800 e o terceiro ano R$ 7.200, que são os valores corretos para alguém que guarda R$ 200 por mês. Então vamos mudar aqui o valor, vou executar de novo. Agora eu vou pegar aqui alguém que consegue guardar R$ 350 por mês, por exemplo. Ele já começa com 4.200 no primeiro ano, 8.400 no segundo ano e 12.600 no terceiro ano, guardando R$ 350 todo mês. E aí, gostou de aprender sobre variáveis e como elas podem ser úteis nos nossos sistemas? Deixe um comentário aqui se ainda tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão. Aqui na descrição você também encontra o link com a playlist completa, com todos os vídeos desse curso de lógica de programação da Desenvolve. E se você ficou até aqui é porque gostou desse vídeo. Então deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ser avisado de conteúdos como esse. Obrigado.